Já o padre vai falar, que nós vamos falar com a Adrianinha, que está aqui já com a gente, mas vamos primeiro falar sobre fé e esperança, vendo esse VT que nós preparamos para você. Fé e esperança se parecem, mas podem ter sentidos diferentes dependendo do que cada um quer expressar através delas. A esperança, como o nome sugere, implica um estado de espera. É a expectativa fervorosa de que algo bom vai acontecer. Já a fé tem relação com a confiança em Deus e na afirmação de que as dificuldades atendem a um propósito e servem como aprendizado. A esperança é uma expectativa confiante que vem naturalmente da fé. É uma certeza calma de que algo que ainda não aconteceu, acontecerá. Ter esperança é importante para as pessoas levarem uma vida menos ácida. Com ela, o sujeito tem uma visão de mundo mais ampliada positivamente. Por isso, o ser humano é complexo e precisa ter um sentimento de futuro otimista para conseguir seguir a sua caminhada. A perda da esperança vai produzir situações devastadoras na vida de quem a perdeu. Por essa razão, é essencial saber como recuperar esse sentimento, pois todas as pessoas estão suscetíveis a momentos em que a esperança pode ser abalada. A fé gera esperança, e esta, por sua vez, é um sentimento essencial na caminhada de qualquer ser humano que pretende continuar vivendo a vida, pois a vida só pode ser vivida se tiver algum sentido para que ela seja experienciada e continuada. Acompanhe agora o nosso papo e entenda melhor a diferença entre fé e esperança e suas importâncias. Olha aí, minha gente bonita! Tá vendo que tema super legal, né? Bem pertinho desse tempo do Natal, como convém um tema assim. Mas antes de eu passar a bola e apresentar para todos vocês aqui, ela, mais uma vez, né? A nossa querida Severine, a nossa Adriana Severini, psicóloga. Olha aí, que é uma bonitona como sempre. Obrigada. Olha, primeiramente eu queria dizer para vocês o seguinte. Para nós cristãos, nós conhecemos a fé e a esperança como um casamento perfeito. A fé é um dom de Deus, é um dom que Deus nos deu pelo batismo. E por que o Senhor nos deu a fé? Para nós esperarmos, para que a gente saiba controlar os nossos impulsos, né? E esperar sempre nele e do jeito dele. Claro que isso para nós também é sacrificante, porque todo ser humano, nós temos uma conduta de, eu não sei esperar, tem que ser agora. Mas como Deus veio nos corrigir, como um convite a fazer, a ter a vida dele, e esse é o motivo que a gente vai celebrar o Natal, é um convite. Queres ter a minha vida? Então, a minha vontade, do meu jeito e no meu tempo, isso não existe. Então, é um convite. E o convite qual que é? Eu tenho fé. Eu sei esperar, mesmo que eu não veja, eu continuo esperando. Só que o mundo que a gente vive hoje não tem mais esse tipo de pensamento. Está aí o desafio. Por isso, eu tenho mais uma vez a alegria de ter aqui para falarmos sobre isso a minha querida amiga e irmã em Cristo também, por que não? Ela, Adrianinha Severini. Obrigada, Deus padre. abençoe você. Amém. Obrigada Estamos pelo convite. juntos. Adriana, diante disso, nós temos o pensamento cristão sobre fé e esperança. Claro que poderíamos ficar aqui falando isso um grande momento, mas a palavra esperar, no mundo de hoje, nesse mundo consumista, nesse mundo de tudo muito rápido, como dentro da psicologia, Adrianinha, a gente enxerga esse sentimento da esperança. Como que isso é tratado hoje? Porque assim, a gente faz planos, a gente tem objetivos e a gente quer que esses objetivos aconteçam. Só que para aquilo acontecer, a gente precisa fazer acontecer. E aí tem as pessoas que querem, como o senhor falou, que querem que tudo aconteça de imediato. Eu não tenho paciência para as coisas acontecerem no tempo certo. Então eu começo a ficar ansiosa, nervosa e às vezes irritada. Então é como lidar com essa frustração do tempo acontecer no momento certo. E também saber que eu tenho que fazer que as coisas
coisas aconteçam. Então eu até brigo, até ganhar na Mega Sena, eu preciso pelo menos ir até a loteria e fazer o jogo. Não adianta eu ficar aqui, ai Deus, eu quero ganhar na Mega Sena, eu quero ganhar na Mega Sena. E falar, e aí, você foi fazer o jogo? Não. Deus vai me dar um prêmio na Mega Sena, mas eu tenho que pelo menos ir fazer o jogo. Então eu tenho que fazer alguma coisa, e isso que você falou, que hoje em dia as pessoas estão menos tolerantes, está acontecendo. Então eu faço qualquer movimento, então eu vejo muitos jovens que entram nas empresas e assim, com 1 mês, 2 meses de empresa, eu não fui promovido, eu quero sair. Peraí, como assim? Com 2, 3 meses de empresa, você já queria ser promovido, você ainda está conhecendo a empresa está te conhecendo e você está ali se provando e que você é bom e que você merece estar onde está. Tanto é que o período de experiência são de 3 meses, para depois você conhecer tudo aquilo e você poder, dali a 1 ano e pouco, você ser promovido, você ter alguma coisa. E eu vejo que as pessoas estão muito intolerantes, querem as coisas tudo para agora. E a gente demora um processo, para você vai começar a andar com quanto tempo? Com 1 ano. No máximo, mínimo, assim, 10 meses. Alguns começam a andar com 10 meses. E as pessoas não, elas têm essa ansiedade que tudo aconteça. Tudo aconteça. E colocam, às vezes, muito a culpa nos outros. Sim. Agora, Adriana, a gente sabe que quando, por exemplo, eu falo como um padre, você fala, claro, você tem que falar como uma psicóloga. E aqui tá legal o casamento, a gente pensar, tentar responder o que está acontecendo com a gente. Nosso Senhor Jesus Cristo, ele falou assim que ele veio trazer a paz. Mas ele deixou bem claro, mas não a paz que o mundo fala. E quando a gente fala de esperança na fé, ela acaba sendo diferente desse esperar, como você acabou muito bem colocando. E a questão de fé, porque a fé também, existe a fé das pessoas que trabalham, que às vezes não tem nada a ver com espiritualidade, com religiosidade, eles também têm fé, não é? Sim. Só que eu acredito que essa fé, que o mundo onde nós estamos envolvidos, ela está mais sendo direcionado a uma convicção que vai dar certo dentro de uma promoção, de uma convicção de que eu sei do que eu estou fazendo, eu sei que todo mundo vai por ali e se a gente fizer isso, certamente vai acontecer. Na verdade, não é fé, porque a fé em Cristo é outra coisa. A fé é um abandono em algo que eu não sei exatamente o que vai acontecer. Vai acontecer alguma coisa, mas o que vai acontecer está ligado ao sobrenatural que eu permito que aconteça. E no mundo não, no mundo tem uma fé que ela não está engatada no sobrenatural. E a esperança é a mesma coisa, como você acabou de colocar, não é? Então assim, as pessoas hoje falam assim, eu tenho fé, você vai ver, eu vou arrumar esse emprego, eu vou conseguir amanhã. Mas espera aí, será que nós não estamos meio que no automático de uma convicção que quando você chega nessa idade você tem que conseguir, e isso acaba frustrando, né? Isso é esperança. Quando eu quero... a gente tinha esperança que o Brasil ganhasse a Copa, mas não tinha, isso não é fé. Eu tinha esperança, eu gostaria que isso acontecesse. É diferente. Diferente. Tinha toda uma expectativa, a esperança eu acho que está mais ligada com expectativa. Eu tinha uma expectativa muito alta e gostaria que isso acontecesse, mas eu não tinha fé. Então, eu ficaria muito feliz que isso acontecesse. Então, eu ficaria feliz que acontecesse determinadas coisas e, assim, eu me empenho. Então, e aí, a esperança tem que estar ligada também com o empenho. Porque não adianta, como eu disse, eu ficar sentada aqui e esperando que um emprego ótimo aconteça. Eu preciso estudar, eu preciso mandar os currículos, eu preciso ter os contatos para que eu consiga esse emprego e preciso me melhorar como pessoa, como profissional, para eu conseguir aquele emprego. Perfeito. Então, não adianta eu ficar, eu não tenho sorte, eu tenho um azar, eu não sei o que, eu quero emagrecer, mas eu continuo comendo, eu não faço exercício, comecei a fazer exercício, continuo sem fazer exercício, não sei o que, e as coisas não acontecem e eu fico reclamando. Daí eu reclamo que eu tenho azar, que Deus não me ajuda, que dá tudo errado na minha vida e que eu sou a pessoa mais infeliz, aí acontece o quê? Eu vou caindo numa depressão, só que eu não consigo ver o meu lado, a parte daquilo que eu não estou fazendo.
E aí eu começo a culpar todas as outras pessoas, culpo Deus, culpo as pessoas que estão do meu lado e eu esqueço de olhar para mim e ver aquilo que eu não fiz. Verdade. Daqui a pouco você vê que ela está entrando sempre na área, e é isso que eu queria, na área onde a psicologia explica essa parte da esperança, que é diferente da fé. Daqui a pouco eu vou dar um exemplo de esperança em fé sobre uma expectativa do nascimento de Cristo. Mas agora nós vamos ver agora, Adrianinha, um depoimento da Vivi, que perdeu o pai durante a pandemia e um mês depois ela descobriu que estava grávida. Sua filha Valentina chegou no momento em que ela mais precisava de esperança, de vida. Vamos dar uma olhadinha? Vamos ver. No dia 1º de abril, que foi o dia do aniversário da namorada dele, eu conversando com ela, falei, sei que hoje não é um dia muito bom, né? Mas é o seu nascimento também, é seu aniversário, então parabéns pela sua vida, apesar da gente estar passando por esse momento. Ela falou, você já falou com a sua irmã? Eu falei, não. Ela, então liga pra ela. Ninguém queria me dar a notícia. Eu falava, pai, qual que é seu sonho? Ele falava assim, eu só queria abraçar meu pai, mais uma vez. E eu não sabia que esse sonho ia se tornar pra mim, né? As pessoas me cobrando muito por eu ser psicóloga, de uma postura, né, que fosse mais equilibrada. Eu era só uma filha. Eu mantive a minha revolta com a minha crença, com a minha fé. E olhava pro céu e falava, por que você fez isso comigo? Eu te pedi tanto. Eu nunca te pedi tanto na minha vida, o quanto eu te pedi isso. E eu sentia no meu coração, você não está sozinha. Eu sentia muito no meu coração, você não está sozinha. Na terça-feira eu descobri que eu estava grávida. Deu positivo e não é o teste do Covid. Tô grávida. E ali nasceu uma nova etapa da minha vida. Porque eu pedia tanto para que tudo aquilo acabasse, eu tava num sofrimento que você pensa que você morreu junto, né? E eu acho que a morte é a partir do momento que a pessoa que é tão importante para você, ela parte, começa no dia seguinte uma nova vida sua, né? Você é a mesma pessoa, você não mudou de nome, você não mudou de casa, mas o sentido da sua vida é um novo. E aí a Valentina, ela me trouxe vida, né? Um nascimento traz vida, traz esperança. O que me faz continuar, eu acho que tudo ficou como eu entender os detalhes. Muitas vezes eu chorando, com a Valentina na minha barriga, eu chorando. E eu conversava com ela, filha, eu não tô chorando de tristeza, eu tô chorando de saudade do seu avô. Olha aí, tá vendo, gente? Isso aí é um drama que ele é para todos nós, de todas as famílias têm exatamente esse tipo de sentimento, né? Adriana, você como psicóloga, você viu que no caso dela ali, ela fala muito que a esperança, né? Ela viu uma esperança que ela não ficaria só depois da morte do pai. E ela acabou tendo um nenenzinho, uma lindinha filha, que ali mostrou um novo alento para ela, não é? Isso é uma coisa que realmente as pessoas precisam trabalhar, porque a morte vem, a perda vem, as decepções, sejam elas quais forem, elas virão para todos nós, né? E a esperança, ela tem que estar sempre montada na nossa história, né? Isso, a esperança a gente tem que acreditar que alguma coisa vem e vem de melhor. E o que eu aprendi, a gente sempre tem mesmo quando acontece alguma coisa ruim, como a perda de uma pessoa, você vê o porquê que aconteceu. Eu sempre venho, mesmo uma coisa boa, uma coisa ruim, entender por que aquela pessoa entrou na minha vida ou por que aquela situação aconteceu naquele determinado momento. Por pior que a situação pareça, e por incrível que pareça, agora com 54 anos, a gente sempre entende que teve alguma lição. Eu não estou brincando de poliana. Às vezes as pessoas falam, você está brincando de poliana, achar que tudo é bonitinho. Não, você analisando a fundo, sempre teve alguma coisa que aquela situação ruim ou aquela pessoa trouxe para você aprender.
E aí você para e fala, olha, não, aquilo serviu porque eu aprendi isso, isso e isso, e traz uma lição muito importante para você. Então é importante sempre parar e analisar por que aconteceu aquilo naquele momento. E com certeza, todo mundo que é pai, mãe, ou tem alguém que, como um filho, você prefere passar pela situação de perder os seus pais do que os seus pais percam você. Porque a gente já nasce esperando que você vai perder os seus pais. É a lei natural da vida. A gente já sabe, isso vai doer do mesmo jeito, eu já perdi os meus pais. A gente sabe que vai doer, mas a dor de perder um filho, com certeza, é muito maior do que você perder os seus pais. Então essa é a lei natural da vida e a gente vai se preparando, mesmo que você se prepare, vai doer muito. E aí vem as fases do luto, que foi aquilo que ela falou, de por que comigo, por que aconteceu agora, meu pai era uma pessoa tão boa, e você vai vivendo isso. E ela teve depois a filha dela, de não estar sozinha, porque a vida continua. E a gente te dá essa lição do que foi. E uma coisa para você passar uma dica, agora a gente falando de luto, é tirar sempre as memórias boas, tudo aquilo que você viveu de bom com aquela pessoa, sempre lembrando dos momentos felizes, das lições que você teve, tudo que você teve de feliz com aquela pessoa que se foi. Perfeitamente, tá vendo, minha gente? Tá aí, ó, bela de uma dica aqui da nossa querida Adrianinha, tá bom? Gente, ó, vamos acompanhar agora esse VT, que por que a cor verde? Bom, aí eu tenho os meus motivos, mas vamos lá. Por que a cor verde representa esperança? Dá uma olhada no VT. Na psicologia das cores, o verde representa a ideologia da consciência ambiental, a esperança de vivermos em um mundo melhor, o amor à natureza, à fauna e à flora. A esperança ser verde se reforça porque se atrela à experiência da primavera. A esperança germina como a semente nesta estação. A chegada da estação significa renovação após um tempo de escassez. A cor virou símbolo de humanidade, do que é vivo, de fertilidade, crescimento, dinheiro e saúde. É a cor da esperança. O verde é mais do que uma cor. O verde é vida. E eu sei bem disso. O verde, primeiro que é uma cor maravilhosa mesmo, é lindo. Eu acho que das cores que existem, o verde ele está entre uns que vai encabeçando o meu gosto predileto. Verde porque o meu time é o melhor. Concordo. Ok? O verde também é uma cor que expressa esperança. Exatamente. Eu gosto de passar ano novo de verde, porque assim, o próximo ano ser um ano bom, cheio de coisas boas. Que bom. Mas, Adrianinha, o verde, né, você vê a questão, que coisa, né? Até as cores têm uma simbologia na vida da gente, né? Claro que se você olhar assim, a natureza mesmo, né, o verde encanta mesmo, né? Encanta. Eu acredito que seja por esses motivos, como a gente deu essa introdução, que tudo aquilo que está ligado à natureza, ao crescimento e tal, o verde está muito correlacionado, né? O verde mesmo é uma questão que ela tem a ver com a vida, com aquilo que vem, com aquilo que amanhece. Por exemplo, você só vai enxergar o amanhã quando os raios do sol começam, a gente começa a ver a cor das árvores, ver as cores. Brilho, não é? Então, essa questão do verde, ele está muito ligado mesmo ao termo esperança mesmo pra gente. Né? De novidade, daquilo que vai acontecer e que você ainda não sabe. Que eu acho que isso é gostoso, de você esperar algo novo, algo diferente. Porque eu acho que a vida seria muito triste, muito sem graça, se você soubesse tudo o que vai acontecer. Você já acorda, você sabe, hoje vai acontecer isso, hoje vai acontecer, daqui a pouco acontece aquilo. Eu acho que ia ser muito chato, muito, muito chato. Então, essa esperança do que vai vir de novo, que vai mudar na minha vida. Nós precisamos sempre ter esperança. Com certeza. Então, por exemplo, nós estamos agora numa época de mudança sobre o nosso próprio país, Brasil, né? Estamos agora já dentro de um novo governo que, a partir de janeiro, vai começar. O povo brasileiro, ele precisa ter esperança. Precisa. Independentemente dos seus gostos e do que ele gostaria ou que ele imaginaria, porque todos nós temos algumas concepções, né, Adrianinha? Uma concepção
do que para mim seria melhor nisso, nesta área ou naquela. Mas independente disso, nós não somos únicos, né? Nós vivemos no meio de numa sociedade. E eu acho que a gente tem que ser mais flexível e mais aberto para ouvir as outras pessoas e para entender a opinião da outra pessoa. Sim. Isso porque a gente aprende muito mais se você é dessa forma, porque você ouve, entende o que o outro quis dizer. Pode ser que você concorde ou não, mas pelo menos você tem que estar aberto para ouvir a outra pessoa. Sim. Eu acredito que a esperança também de um mundo melhor, sejam ele em quais áreas forem, ela está muito correlacionada mesmo isso que você está falando, né? Nós temos que estar bem conosco, a gente precisa também fazer uma leitura de nós mesmos, né? Uhum. Eu preciso também ser uma pessoa flexível ao outro, eu preciso ter o respeito às maneirices que há um outro, que às vezes não tem a mesma educação que a minha, que não tem a mesma religiosidade que a minha. Eu acredito que o crescimento de esperança está ligado nisso também. A gente poder ter a capacidade de a gente correlacionar com o diferente na minha vida, não é? E por exemplo, você é palmeirense, eu também sou. Pô, mas a gente tem que saber conviver e se alegrar com uma pessoa que tem um outro time, que gosta de outra coisa, que às vezes nem acredita em Deus. Hoje em dia, eu falo isso como padre, né? Mas para dar um exemplo, eu sou um homem que eu vivo da fé. Eu preciso falar de Deus, daquilo que eu acredito e aquilo que Deus me fez. Mas não é em todos os lugares que eu vou encontrar pessoas que pensam como eu. Exatamente. Então, tem pessoas que, por exemplo, elas são boníssimas, elas são importantes para essa teia que existe na sociedade, que se fala de progresso e de esperança, mas muitas delas não creem em Deus. Agora, eu tenho que ter a grandeza de saber me correlacionar bem com pessoas que talvez não pensem como eu, que não tenha esse farol ligado na mesma direção que eu. Eu agora falando como Adriana, não como psicóloga. Eu acredito em Deus. Então, assim, eu tenho que saber entender se eu tenho um paciente que ele não acredita em Deus. Então, eu não posso forçá-lo a acreditar em Deus e também não posso virar e falar, eu não vou te atender porque você não acredita em Deus. É uma forma dele ver a vida que é diferente da minha. Então, é uma situação que, assim, é um tema que provavelmente a gente não vai conversar. Porque a gente não entra nesse assunto ou ele tem uma religião diferente da minha. Eu preciso entender um pouquinho sobre todas as religiões, se ele quiser conversar sobre isso, para eu, inclusive, entender porque algumas situações ele passa por aquilo, mas eu não vou falar a sua religião é certa, a sua religião é errada, não acreditar em Deus é errado ou é certo. Não, eu não vou discutir sobre isso. Nem devemos. E assim, eu não vou falar sobre a minha religião. A gente vai conversar sobre como a religião dele pode estar influenciando naquele momento psicológico da vida dele. Mas eu não vou colocar o meu ponto de vista, a minha religião sobre aquilo. Não, mas eu preciso conhecer o que é a religião dele ou a não religiosidade dele, para eu poder ajudá-lo. Perfeito. Mas sem dar o meu ponto de vista. Eu acho que o grande desafio nosso é exatamente isso. Quando a gente fala de esperança, para mim, para chegar nesse topo da palavra esperança, olha, eu tenho uma esperança de um país, num mundo melhor, num mundo de paz, como as pessoas falam. Quem é que não deseja um mundo que tenha paz? Todos nós. Mas para chegar aí, nós temos que quebrar exatamente essas cascas que a gente não abre mão de alguns pensamentos pessoais nossos e que isso nos dificulta a convivência. Então é isso mesmo como a gente está trabalhando aqui. Temos aqui uma pergunta no VT, Adrianinha, para a nossa convidadinha que está aqui ao lado do padre. Vamos ver aqui a pergunta, solta aí. Como ter fé diante de várias situações ruins? Aí, Adrianinha, de novo, agora entrou na parte como ter fé diante de uma circunstância ruim. Eu acho que assim, a fé está mais ligado com a religiosidade, com você acreditar em Deus e acreditar que vem uma coisa melhor. E como eu disse, e a esperança é você aprender com aquilo que veio de ruim, entender, isso aconteceu comigo, foi uma situação ruim, o que eu aprendi com essa situação ruim? E acreditar que as coisas podem melhorar e fazer com que aquilo melhore.
Por exemplo, você está aqui, está numa situação de desemprego, está difícil você conseguir emprego. O que eu posso fazer para conseguir um emprego? Então, onde eu posso procurar? Quem eu posso pedir ajuda? Onde eu saio e vou colocar o currículo? Eu estou passando necessidade. Como que eu faço? Eu estou com uma situação de relacionamento ruim. Eu já tive situações de relacionamento que foram muito ruins. Agora eu olho para trás e posso virar e falar: nossa, que bom que aquele relacionamento acabou, que bom que eu tive força de sair daquele relacionamento. E se você me falasse isso há 15 anos atrás, eu ia falar: nossa, nunca que eu ia falar isso. E hoje eu olho e falo: nossa, que bom que acabou. Graças a Deus que acabou. E há 15 anos atrás eu ia falar: nossa, nunca. Eu era apaixonada, eu amava aquela pessoa. Como que você hoje ia falar? E de verdade, de coração, eu falo: que bom que acabou. E era uma situação que eu falava: não, eu não vou aguentar, é isso que eu quero, é o amor da minha vida, eu quero isso para sempre. E eu estava falando com o Padre Marcos, um pouquinho antes de começar o programa, que eu aprendi uma lição muito importante. Há mais ou menos 15, 20 anos eu aprendi a não pedir, agora, de novo, como Adriana, eu aprendi a nunca mais falar: Deus, eu quero isso, isso, isso e isso na minha vida. Toda vez que eu durmo, agora como Adriana, de novo, não como psicóloga, eu não rezo e peço: Deus, eu quero isso na minha vida, eu quero que aconteça isso. Eu falo: Deus, eu deixo nas suas mãos, eu quero que aconteça o melhor para mim. Isso para mim é ter fé. Eu quero que aconteça. O Senhor sabe o que é melhor para mim, eu quero que aconteça o que seja melhor para mim. Ponto, acabou. E ele coloca, porque até essa situação que eu tive de relacionamento, eu falava assim: eu quero isso, 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 e era como se eu estivesse dando uma ordem para Deus. Perfeito. E aí acabou. A ordem que eu dei para ele, ele me atendeu e foi a pior coisa que ele fez. E eu aprendi. Então veio uma situação muito ruim e que naquele momento era muito ruim, e hoje eu olho para trás, hoje foi a melhor coisa que Deus fez para mim. Uma das coisas que Foi um livramento. Foi um livramento. Uma das coisas que eu gosto muito de pensar também, e assim, agora eu penso também como um padre, como um religioso, né? Como alguém que crê numa religião cristã. Eu não posso ter fé em mim. Exatamente. Porque eu descobri que do meu jeito, eu sou inconstante. A gente muda. A gente muda, porque a gente vai mudando não só fisicamente, internamente, biologicamente, como nossos afetos, nossos sentimentos, eles são inconstantes. Que a gente tem até como uma figura para representar isso na nossa fé, a Lua. Uhum. Que a Lua, quando é iluminada pelo Sol, dependendo do andamento do Sol, da Lua, né, da Terra que gira, a Lua, ora ela é minguante, ora ela é cheia, ora ela é crescente. Então isso significa que o nosso comportamento, do meu jeito, eu sou assim. Hoje eu estou de bom humor, hoje eu entro sorrindo, tem dias que eu não estou com a fim de falar com ninguém. Então, eu aprendi a não acreditar 100% em mim. Eu acredito nos meus potenciais, eu acredito que eu sou capaz, mas eu não acredito que eu sou o senhor de mim mesmo. Então, fé é quando eu me lanço em alguma coisa que às vezes não me deu certo, não está dando certo, eu falo: bom, ponto, eu vou esperar. Porque, que nem, por exemplo, você não foi feliz no relacionamento que você criou uma engenharia que falou assim: vai ser assim, eu vou ser muito feliz. Você se frustrou diante dos teus próprios ideais. Então, fé é quando eu falo assim: peraí, eu não vou confiar em mim, eu preciso confiar. Agora, no nosso caso, eu preciso confiar numa força maior que sabe o que é melhor para mim. Exatamente isso. E aí você confiar nisso, você não deixar de confiar em você, porque assim, eu não perdi a confiança em mim de achar que eu posso me apaixonar de novo, posso voltar a amar, me relacionar, mas eu deixei de mandar em Deus. Isso. Então, assim, eu continuo fazendo as coisas, continuei fazendo, acreditando que o amor existe, que é possível ser feliz, mas eu deixei de mandar em Deus e falar isso em todos os aspectos, de falar: eu quero esse determinado emprego, essa determinada coisa, porque eu mandava em Deus, eu achava que eu podia. Eu costumo dizer, a gente começa a colocar Deus na nossa medida. Exatamente. Eu faço a minha religião colocando Deus na minha medida. Rezo esperando que Deus faça o que eu acho que é melhor para mim. Eu acho que é melhor para mim. Isso a maioria de nós cristãos vivemos a nossa fé
que isso é um crime. É onde a gente se frustra, é onde a gente depois questiona Deus, porque a gente não entendeu Deus. Então nós questionamos a religião e às vezes ficamos perambulando de uma religião para outra, de uma espiritualidade para outra, porque nós mesmos não entendemos. O esvaziamento do meu eu custa. E como é que ele custa? Tendo as provas, tendo que enfrentar as circunstâncias. Nós temos um trailerzinho aqui de um filme chamado Superação, o Milagre da Fé. Vamos ver juntos? Pois eu quero a opinião da nossa querida Adrianinha. Veja aí. Acorda pra vida. O café fica pronto em 10 minutos. E não me faça voltar aqui. Essa é a nossa cidade. É uma comunidade muito solidária. Todo mundo conhece todo mundo. Oi, dona Joyce. Oi, tudo bem, meninas? Nós sempre nos apoiamos. Belo sermão, pastor. O que vocês vão fazer depois daqui? O John tem um jogo de basquete. Tô sabendo, já vi as enterradas dele. Esse moleque é irado. Avisa sua mãe amanhã quando e onde ela te pega. E não faça nenhuma bobagem. Amo vocês. Meninos, saiam do gelo! É treino pras Olimpíadas, moço! Cindy! Ele tá debaixo d'água há mais de 15 minutos. Vamos retirar o corpo, não resgatar. Bati em alguma coisa. Usamos todos os recursos da medicina. Não há mais nada a fazer. Não! Por favor, Deus, envie o Espírito Santo para salvar meu filho. O menino de 14 anos de St. Charles, que passou 15 minutos debaixo d'água, continua a lutar pela vida. Eu creio que o John não passa dessa noite. O Senhor não conhece meu filho. Ele é guerreiro. Eu só quero que faça o melhor pelo John e deixe Deus fazer o resto. Você é minha alegria e orgulho. Quero ver você arremessando e correndo pela quadra outra vez. A família Smith fez um pedido. Por favor, orem pelo John. Na água aquele dia, eu já ia desistir quando eu ouvi uma voz que disse mais pra trás: eu estou louco? Ou Deus falou com você? Mas eu não acredito em Deus. Eu acredito, mas talvez isso não baste nesse caso. Eu sou seu pastor. Meu dever é ficar ao seu lado o tempo que for necessário. Já viu a página do Facebook? Viralizou. Tommy, Tomara que ele fique bom. não vamos passar por isso sozinhos. O que tiver pra mim, pro Brian, pro John, eu me entrego. Olha aí, Adrianinha, superação, milagre da fé. Né? Eu gostei de uma frase final dessa mulher. O que tiver que acontecer para mim, eu me entrego. O que tiver que acontecer, eu me entrego. Essa questão, ela é complicada a gente viver, hein? Porque... Você aceitar o diferente, que é aquilo que nós estávamos falando. Você aceitar aquilo que você não esperava, que você nem imaginava e que você não queria. Porque às vezes nessa situação, porque às vezes a gente fica querendo que o menino, eu não assisti esse filme, mas às vezes você quer que o menino volte à vida, mas às vezes o que pode acontecer é doar os órgãos dele para várias outras crianças que podem ter vida. Então, assim, isso que eu falei, é uma situação horrível para essa mãe, mas que pode alegrar várias outras mães. Ai, fala, nossa, que horrível, você está vendo uma coisa boa, mas ele pode salvar várias outras crianças. Então, é isso que eu falo de uma situação muito ruim, que é a perda de um filho, você pode estar ajudando outras crianças. De novo, as pessoas falam, Adriana, você é muito poliana. Eu falo, sou, mas é um lado, uma situação dolorosa, ela vai doer, vai sofrer, mas você pode ver o lado bom, inclusive nessa situação horrível, que é a perda de um filho. Sim. Porque ali ela está tendo a oportunidade, se o filho não conseguir sobreviver, ela pode ter o lado bom de fazer outras crianças sobreviverem. É interessante porque nós todos nascemos e nós não fomos preparados, até pela própria vida, a perder, a sofrer e ter quebras na nossa vida. Muito pelo contrário, a gente vive já, teoricamente, já abraçado por pessoas, né, com as suas exceções, porque o mundo que a gente vive hoje, tem criança que vive sozinha, que não tem o pai e a mãe, não tem um aconchego.
Mas normalmente o ser humano precisa e tem sempre o outro do lado. Então a gente está acostumado a ter sempre a companhia, né? Alguém para fazer parte de uma história comigo. Nós não nascemos para ser sozinhos. Então quando existe o negativo na vida da gente, a gente tem grande dificuldade. Nós não fomos ensinados a perder. Talvez seja por esse motivo que o ser humano busca tanto, não aceita a passividade, não aceita perder, porque não sabe lidar com isso, né? Não, e desde pequenininho, essa dificuldade que eu acho que os pais têm que cuidar dos filhos, mas é ensinar a cair e não precisa ir lá correndo levantar o filho. Deixa ele cair e só dá o incentivo. Não levanta, você consegue levantar sozinho. Porque por mais que corte o seu coração, você fala, ai meu Deus, e eu lembro da minha mãe com meu sobrinho, colocando a mão, não deixava ele bater a cabeça e não sei o que, daí eu falava, mãe, deixa bater, deixa cair, deixa ficar roxo. Ela, ai, mas mãe, porque você não tem filho, você não sei o que. Eu, deixa, mãe, coisa que não vai matar, fortalece, o que não mata, fortalece. Então deixa, eu sei que é difícil, mas assim, tem coisa que você tem que deixar. Porque senão a pessoa ela não aprende com a vida, com as coisas, ela não se fortalece e a vida é mais cruel do que em casa. Então, às vezes, você tem que deixar doer um pouquinho, porque você vai estar ali do lado e você vai ajudando, você está próximo enquanto é criança, enquanto é adolescente, enquanto está morando na sua casa. Porque a hora que sai, você não tem mais esse controle. E se você não fortalece a pessoa enquanto ela está ali do seu lado, a hora que ela não tiver, que você não tiver mais lá, é muito mais dura. Então, você tem que ajudar a ser uma pessoa forte e que consegue enfrentar essas dificuldades, porque sozinho vai ser muito mais difícil. A hora que você não estiver ali do lado, porque você já não está mais aqui, ou porque a pessoa mora muito longe de você, ela vai aprender sozinha e vai sofrer muito. Vai ser aquela pessoa que qualquer coisa se magoa, fica triste, fica perdida, ela não sabe o que ela faz e ela precisa sempre do seu apoio. Então, assim, vai aos pouquinhos, desde criança, é de verdade, quando ela está aprendendo a andar, deixa ela cair. Não, levanta, vai, você consegue levantar. Vamos lá, eu estou aqui do seu lado, mas levanta. Só dá a mão quando você vê que ela não consegue mesmo. Dá apoio, dá força, dá coragem para ela. Isso, tá vendo, gente? Isso aí faz parte da vida, né? A gente tem que ter os desafios. Todos os seres humanos precisam ser desafiados e os pais, principalmente os pais que caminham, vai chegar uma hora que vai ter que deixar o filho ir sozinho, ele vai ter que experimentar, às vezes, um fora da namorada, chorar, não é? E a gente não vai poder fazer nada. São coisas da vida mesmo. Esse último domingo, nós tivemos um fato muito interessante sobre a palavra de Deus, que João Batista foi aquele que anunciou Jesus. Olha o Cordeiro de Deus, é ele que o Antigo Testamento falou, ele veio tirar o pecado do mundo, acabar com o mal, traz um machado na mão para acabar com o mal. Só que João, o mesmo que anunciou, ele entrou em crise. Qual foi a crise dele? Ele se viu numa circunstância que ele estava preso. Depois de tudo isso, ele anunciou, falou, agora o Salvador chegou. Então acabaram os problemas. Só que ele está num baita de um problema, porque ele estava preso, numa solitária, e ele ficou sabendo que Jesus caminhava com pecadores, comia na casa dos pecadores, as prostitutas começavam a acompanhá-lo. Ele falou, mas o que está acontecendo? Que Salvador é esse? A ponto de enviar 2 discípulos para perguntar para Jesus se ele era mesmo aquele que nós deveríamos esperar. Por quê? Porque o mal não para. Então, você trazendo para o hoje da nossa vida, você vê as doenças continuam, a maldade continua, as drogas continuam, o câncer continua, tá? Então, você fala, cadê Deus nessa hora? Que é um questionamento de todos nós. Mas Jesus dá uma resposta para os discípulos. Avisa, João, que eu faço um milagre assim, 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 e que feliz aquele que não se escandaliza, aqui tem que ter uma reflexão, por causa de mim. Ou seja, nós nos escandalizamos sim, porque às vezes a gente está criando o nosso filho, de repente vem uma doença e leva embora o nosso filho. É um escândalo para nós, porque a gente, aquilo que você falou, e nós entramos nessa, nós criamos uma índole entre nós, que eu creio Deus, eu faço um Deus na minha medida.
Deus não pode me contrariar. Então, essa religião a gente está procurando por aí ainda. Um Deus salvador dessa maneira. Então, João, quando Cristo fala, que feliz aquele que não se escandalizar, ou seja, aquele que espera mesmo sem entender. Mas eu estou falando dentro da área religiosa. Uma pessoa de fé pode perder a esperança? Em alguns momentos, sim. Porque é a hora que você pode ter fé, você acredita e às vezes acontece alguma coisa, ou normalmente é quando uma doença que você não esperava, ou a perda de alguém, quando é alguma coisa muito forte, você continua acreditando em Deus, mas você às vezes deixa de acreditar em você mesmo, deixa de acreditar na vida, deixa de acreditar nas pessoas. E é aquele momento, às vezes uma pessoa que entra em depressão. A depressão é uma perda da esperança. Isso não significa que você não acredita mais em Deus. Você acredita, mas você perde a esperança. Algumas pessoas falam, a pessoa que fala que quer se matar, que pensa em suicídio, ela não acredita em Deus. Não, ela acredita. Tanto é que ela quer se matar porque ela acha que a outra vida vai ser melhor para ela. E não vai. Eu acho que assim, é um pecado. E aí esse é o momento que é o único momento que eu entro e falo de religião. Porque a pessoa perde a esperança nessa vida totalmente. Então, você vai trabalhando com ela para retomar essa esperança nessa vida que ela tem aqui. Perfeito. E eu até brinco, eu falo, olha, eu não sei como que é a vida depois da morte, mas eu te garanto que essa aqui tem como a gente melhorar. E eu te garanto que a gente passa por esse período e você precisa retomar essa esperança, porque sua vida vai melhorar. Isso eu te garanto. Muito boa reflexão da Adrianinha. Porém, existem alguns casos onde a fé, ela supera e ela não perde a esperança nunca. Eu vou explicar para vocês como. Sobre a própria palavra, não por aquilo que eu vi, mas aquilo que está escrito. Lá no livro de Macabeus, mostra uma mãe que teve 7 filhos e tementes a Deus. E veio um decreto no mundo onde um governador dizia que eles tinham que comer certos tipos de carnes, coisas consagradas, que iam contrário àquilo que Deus colocou. E essa mulher disse o seguinte: filho, é preferível morrer, mas você não ceda nada que não seja aquilo que Deus quer. E aí foi acontecendo isso. Quando descobriram que a mulher e os 7 filhos não queriam ceder às forças daquele governo, e aí a gente pode entender de várias maneiras, eles começaram a fazer uma pressão para matar os filhos na frente da mulher. Está na palavra de Deus. Pegou do mais velho ao mais novinho, eram 7. E começou a falar para o menino, é o seguinte, você ainda vai ficar negando o que nós estamos falando para você fazer, porque o teu Deus não pode fazer isso, nós vamos garantir uma vida para você melhor, assim, assim, assim. E ele lembrou do que a mãe falou, para ele ter fé, porque a vida para ela não era nesse mundo, era no outro. Então ele negou e mataram o menino. E assim foi matando o 7º, o 6º, o 5º, o 4º, até chegar no caçulinha. E a mãe sempre falando, mesmo com lágrimas nos olhos, não ceda aos caprichos da vontade do mundo. E ali está falando das tuas vontades, mas faça aquilo que Deus coloca para nós, porque nós acreditamos numa vida diferente daqui. Morreu, matou o menininho e depois matou ela também. Então, a lição que é tirada da Bíblia é que aqueles que creem, têm fé, sempre terão esperança. Mas volto a dizer, aqui nós estamos falando num âmbito religioso. A nossa querida Adrianinha, ela como psicóloga, ela está trabalhando ao lado da ciência de uma esperança e em relação também à fé. Nós temos que deixar isso bem claro, tá? Porque aqui é um padre e a Adriana, que é uma psicóloga temente a Deus, mas ela precisa dar as doutrinas também daquilo que se refere à ciência psicológica, ok? Exatamente. Muito bem. Vamos agora, tem um trailer, é isso? Fechou? Como? Acabou já? Acabou. Eu não acredito. O papo estava esquentando. Adrianinha,
Obrigado, querida, mais uma vez. Ai, muito obrigada. Estava com saudade de vir aqui. Isso. E eu adorei o tema, porque é um tema tão bonito, ainda mais nessa época do ano, que é linda. Bonito, um tema maravilhoso, né? Você é maravilhosa. Vou estar rezando aí. Muito obrigada. Ok, querida? Muito obrigada. A Aninha está precisando de uma oração na família, o padre está rezando. Eu creio que a vontade de Deus vai realizar. Deus abençoe você, minha linda. Obrigada. Ui. Um santo Natal para você. O senhor e também, ano para sua novo família. de 2023 maravilhoso. Amém. Obrigada, Você é linda, Padre. maravilhosa. Obrigada. Essa aí, Adrianinha.